eu quero falar aqui com vocês sobre uma das grandes dificuldades de nós mulheres, sobre aprendermos a amar na forma, digamos ali, correta ali, né? Porque, olha só, a gente pensa que a gente sabe amar e a gente pensa que a gente sabe receber o amor. Mas se eu te disser que tudo isso é um engano, porque você já percebeu que você ama demais, se doa demais, faz tudo certo e mesmo assim você tem a frustração de não se sentir amada, parece que a outra pessoa não te compreende. É porque a gente nunca aprendeu a amar de uma forma funcional emocionalmente. Eu vou dizer assim, ó, de tudo que eu já venho trabalhando em mim mais de 10 anos, a gente, como sociedade, a gente não aprendeu, a gente não aprende. Isso deveria ensinar nas escolas, né? Vamos dizer assim, né? Nas escolas hoje a gente vê o quanto a matéria está se repetindo. Lá quando eu aprendi com as minhas filhas, a gente pensa que isso é progresso, mas a gente está retrocedendo. A gente deveria ensinar os nossos filhos a como dar e receber o amor, porque isso eles vão levar para a fase adulta. Mulheres não estão sabendo, né, a sua própria linguagem do amor. E isso é grave, é por isso que tem tantos relacionamentos fracassados, é por isso que tem tantas mulheres infelizes hoje. Só que a gente deveria ensinar, e a gente pensa que isso é normal, mas numa sociedade emocionalmente doente, a gente vai ensinar o quê? Né? Para as mulheres, para as gerações. Então fica comigo aqui até o final, que eu quero que você entenda de uma vez por todas isso que eu vou falar para você aplicar nos seus relacionamentos e se sentir leve e feliz. Olha só, a gente pensa que é muito fácil amar, mas eu vejo que é uma das coisas mais complicadas que existe do planeta, porque a gente não aprendeu a amar, a gente pensa que a gente aprendeu. Olha só, quando a gente é criança, a gente aprendeu amor com palavras, né? E também com uma experiência, através do que? Através da escuta, através daquilo que os pais estavam transmitindo para a criança. Aí, se o amor normalmente, lá na nossa infância, né, o amor ele vem condicionado. Nós, mulheres, principalmente porque eu trabalho com aprendemos que para receber o amor a gente tem que ser boazinha, agradar. O amor, ele vem condicionado através de muito esforço. Na nossa infância existia ausências emocionais, frieza, silêncio, existia. Você aprendeu que amar é esperar, que amar é ser boazinha. E se houvesse ali explosões, irritabilidade, vinha o medo. Então, amar é perigoso. Então, olha só como a gente aprendeu isso. A olhar através do olhar dos nossos pais e entender o que é o certo e o errado para o amor. Eu vou dizer lá para vocês, nem os nossos pais, eles nos conhecem. Porque eles entregam uma coisa que, olha só, que eu pergunto para as mulheres. Ah, como é que foi sua infância? Ah, tem, vamos dizer assim, ó. Como é que foi a sua infância? Como é que você percebeu? Ah, sua mãe, ela dava igual para você, para seus irmãos? Ah, dava. Já tá dando errado. Nós, os pais têm essa maneira de achar que, eu tô dando pro meu filho e ele tá recebendo. Agora, vamos trabalhar entendendo outras questões aqui. Os nossos pais, eles não te entregaram o que você realmente queria. E na fase adulta nem você sabe, por isso que você tem que aprender mais sobre você e para depois querer se relacionar com as outras pessoas. Porque nem os nossos pais sabem a nossa linguagem do amor, nem eles sabiam a própria linguagem do amor. Eu quero contar para vocês aqui, ó. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, tá? E o autor ali, ele fala muito sobre essas linguagens do amor. Aí, eu vou falar para vocês uma vez, né? Várias vezes, eu vou dizer uma vez aqui, num atendimento. A mulher fala assim, Michele, mas eu faço de tudo pelo meu marido. Eu faço isso, eu faço aquilo. E ele não reconhece, e ele terminou o relacionamento
comigo, Michele. Por quê? Porque ele disse que eu não amava ele, porque ele disse que eu era uma mulher muito distante. Ah, Michele, mas tá vendo? Mas assim é o meu comportamento. Vamos quebrar isso agora. Agora, para a gente conseguir compreender relacionamento, a gente tem que saber sobre nós. E a gente também tem que entender o outro. Porque você tá. Olha só, essa mulher ó, que a gente fez o trabalho. Ela estava entregando para o marido a forma de fazer ali. Eu faço para você e você tem que me dar. Vamos lá, porque foi assim que nós aprendemos lá na nossa infância, que eu tenho que fazer para outra pessoa para que ela possa se sentir amada. Só que a linguagem do amor deste homem não é serviço, é palavras de afirmação. Vocês não estão falando a mesma língua. Não estão. Tá? Não adianta a gente pensar assim, eu estou habituando demais, ele não reconhece, nunca vai reconhecer se a linguagem do amor dele for palavras de afirmação. Assim como você tem que entender que, às vezes, nem é a sua palavra de receber, mas a mulher aprendeu que amor é fazer, mas você vai ter que aprender sobre você. Aí o livro fala que existe 5 linguagens do amor, que palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviços, presente, toque físico. Todos nós somos diferentes, nem os nossos pais sabiam. Nossos pais normalmente nos entregam uma. E muitas vezes essa uma nem é a nossa. É por isso que você diz assim, mas eu não me sinto amada e nunca vai se sentir pelo aquele pai. Porque, na verdade, você queria toque, presença, e seu pai te deu. Ai, Michele, mas a minha infância foi maravilhosa. Meu pai me deu muito presente. Dane-se. Se aquela criança queria presença, se aquela criança queria toque, ela nunca vai se sentir amada por esse pai. Aí eu vou te dizer aqui sobre as minhas 2 filhas, olhando para elas. Eu olho para a Giovana e como é que se diz? A linguagem do amor dela é: eu tenho que parar de assistir filme com a minha filha, porque é presença ali. A minha filha Júlia, não adianta eu fazer isso. Sabe o que, que ela gosta? Presente. Ela gosta de ser presenteada, ela se sente amada por causa disso. E aí a gente faz justamente ao contrário. Eu não vou dar muito aí para essa criança aí, porque tá vendo? Ela só quer me explorar, não sei o que, bibibibo. Mas a linguagem do amor dela foi presente. E às vezes não é grande esse presente. Que nem eu vou, às vezes a gente está passeando, acha uma florzinha, acha uma pedrinha. E dá um presentinho para ela. Ela adora receber presente, ela se sente amada. Tem pessoas que elas gostam de se sentir amada com toque físico. Tem outras que é com tempo de qualidade. Você vai ter que saber qual é a sua, porque muitas vezes como você aprendeu nem é a sua linguagem. E você acha que é. Aí você fica brava porque o seu marido não te compreende, mas nem você se compreende, né, dentro dessa linguagem. Aí você entrega para ele aquilo que você aprendeu lá na sua infância, que a sua mãe falou que era amar, porque você aprendeu, porque é isso que os nossos pais nos entregam. Aí você entrega para o seu marido e a linguagem do amor dele é toque físico. Aí você é uma mulher fria, distante. Ai, Michelle, mas ele vai ter que me entender. Eu sou assim. Não vão conseguir se relacionar. Ah, mas eu faço tudo por ele. Ele não vai se sentir amado. Ai, mas ele me trai por quê? Não porque ele quer, mas porque ele tem alguma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Agora falando aqui, né? Não é sobre a traição aqui, é sobre as linguagens do amor, tá? Claro que daí a traição ali é outros 500, mas vamos entender as linguagens do amor aqui, tá? Vamos parar de ser infantilizada aqui que eu tô falando. Tô falando sobre, não tô falando sobre o ato dele trair, mas é sobre compreender a linguagem do amor. Aí a gente, mas tá vendo, ele tá me traindo ali. Mas às vezes a gente não consegue
dar a outra pessoa porque a gente não está enxergando ele. Vamos entender que nossos relacionamentos são diferentes. Você tem que entregar para o seu marido aquilo que ele perceba como amor. Aí você vai dizendo assim, Michele, eu faço tudo pelos meus filhos, Michele, mas eu faço tudo por eles. Mas aquelas crianças são terríveis, porque eles não sabem, é o que vem muitas mulheres falando. Mas você não está mostrando para eles que você ama eles. Porque seu filho quer o quê? Filho, eu te amo. Às vezes a linguagem do amor deles é afirmação. Por isso que eu estou dizendo, isso aqui deveria ser ensinado na escola. Ai, meu filho, ele é terrível, ele está sempre fazendo arte. É porque você não está compreendendo a linguagem do amor dele. Às vezes ele quer tempo de qualidade e você não para ter tempo de qualidade. Às vezes é jogar alguma coisa, atos de serviço. Ah, mas eu faço e é o amor dele, ele nunca vai perceber. A gente não percebe o amor se não é da forma que a gente reconheça. Você vai poder fazer, se escabelar ali. Ai, filho, ai, a mamãe te ama, eu te amo. Mas aí ele quer toque e você não toca ele. Mas eu falo, meu filho, que eu amo ele 300 mil vezes. Normalmente você está fazendo algo que você quer receber. Ai, Michelle, aquele meu filho, ele não para que me ama, mas é porque ele quer. Aí ele vai para perto de você, querendo toque, e você se espanta. Ah, eu falo para você, filho, que eu te amo, tá vendo? Mas vamos ficar longe do toque, porque a mamãe não consegue toque, porque lá na infância da mamãe vai trabalhar os teus traumas. Porque o toque é importante para o seu filho, para entender como é o amor. Por isso que eu disse que, eu vou dizer sempre isso, por isso que a gente veio para esse planeta, para aprender a se relacionar. A gente não sabe como se relacionar com as pessoas, com os parceiros, com o chefe. Quer ver? Até com o chefe. Ai, meu chefe, ele não me compreende. Porque eu falo, e tem várias questões ali de falar. Aí o teu chefe, ele não é de fala. Ele quer ver se você está fazendo o serviço. A gente é totalmente diferentes um do outro. Só que daí você está dizendo que você está fazendo algo, só que ele não é da palavra. Ele quer, ele é mais visual, digamos ali, né? Porque também a gente é seres, aqui vamos compreender, agora eu vou falar tudo para você. Nós somos seres individuais. Cada um tem. Eu sou mais sinestésica. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas. Isso é a nossa biologia. Nós não somos iguais, mas o seu pai não sabia disso, a sua mãe não sabia disso. Então a gente faz várias cagadas de relacionamento. A gente sai todas essas cagadas do passado para o presente e você vive relacionamentos frustrados, né? Seja com o parceiro, seja com os filhos. Aí você culpa eles. Só que isso que eu te falei, isso daqui a gente deveria aprender nas escolas. A forma de se relacionar ali. E nós normalmente oferecemos amor do jeito errado, porque foi o jeito que nós aprendemos. E a gente vê a outra pessoa e fala assim, e julga a outra pessoa, também ele não sabe receber o amor, porque não sei o quê, eu faço tudo por ele, mas eu me dou, eu me descabelo lá dentro desse relacionamento. E no fundo ele só queria que você parasse, falasse para ele, ó, tá vendo, eu te amo. Nossa, você é importante. Nossa, que legal, amor. Você é um provedor maravilhoso, mas você não tem. Não, Michele, eu não vou falar isso. Ah, por quê? Porque a gente aprendeu do jeito errado na infância. A linguagem do amor vem com sofrimento, a nossa linguagem do amor vem com feridas emocionais, abandono, rejeição, carência emocional. A gente traz essas projeções para o futuro. E é isso que causa todas essas desordens emocionais na nossa linguagem do amor. Os seus irmãos, eles também são seres. Ah, Michelle, eu não sei porque a gente tem o mesmo pai, a mesma mãe, e a gente é diferente. Lógico que somos todos diferentes, meus amores. Só que, vamos lá, eu sempre vou trazer isso. Não vamos culpar pai e mãe, porque seus pais são tão, digamos ali, feridos emocionalmente, não só pelos pais dele, mas por toda uma sociedade que não nos ensina a amar das forma correta. E a gente vai nos relacionamentos aí, olha só o que acontece.
Aí, essa mulher, ela pensa assim, nossa, meu marido, ele não me trata bem. Aí depois, ele termina esse relacionamento, ela fica frustrada, porque a outra pessoa que ele arrumou, nossa, meu marido agora parece que ele é uma outra pessoa lá, com aquela pessoa, com aquela outra mulher. Porque provavelmente aquela mulher entrega para ele a linguagem do amor certo. E a pessoa se transforma, ela se realiza. E você está frustrada, porque você, no fundo, era a gente que tem que perceber primeiro a nossa linguagem do amor. A pessoa talvez entregou para ele a linguagem do amor certa. Porque é assim que nós nos sentimos amados. E eu vou sempre levar isso para vocês. A gente faz de tudo nessa vida para se sentir amado. Então, por que a gente não deveria aprender isso nas escolas? Eu vou falar, isso não é uma coisa, ai, tá vendo? Toda criança nasce e deveria saber. Sim, mas a gente aprende tudo errado. A gente aprende feridas emocionais com os pais, a gente vai aprendendo a se abandonar emocionalmente com os pais. Aí você se cobra demais nos relacionamentos, aí você acha que você tem que fazer demais. Mas se você tivesse que fazer da maneira correta, que a outra pessoa soubesse o que é o amor para ele. E assim a gente tem que entregar para a pessoa a forma que ele vai se sentir amado, não a forma que a gente quer entregar. Porque normalmente a forma que a gente quer entregar é a forma que nós queremos receber. Normalmente, porque eu falo normalmente, porque no fundo nem nós sabemos, porque a gente tem amor de uma maneira distorcida por causa dos nossos pais, que nem eu falei para vocês. Ai, tá vendo? Meu pai lá na minha infância dizia que eu era muito terrível. Eu era assim também, né? Meu pai falava da minha mãe que eu era muito terrível, que eu dava muito problema, eu só incomodava. Eu era uma guria muito arteira. Mas a minha mãe, ela nunca parou para entender a minha linguagem do amor. Ah, mas tá vendo, Michelle, eu sempre fiz tudo para você. É, mas sabe, quando a mãe fala isso, e daí você fala assim, ah, e daí você se sente culpada, mas no fundo ela não preencheu o seu vasinho com a sua linguagem do amor. Aí você fala, tá vendo, mas você não me vê, mãe. Só que a criança, ela não tem obrigações de saber isso. É os pais que deveriam ensinar, mas tá vendo, nossos pais também não sabem sobre isso. Por isso que a gente tem que começar a colocar isso para a sociedade. Vai lá e lê esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Esse autor, esse livro, né, tem as 5 linguagens do amor dentro dos relacionamentos e tem as 5 linguagens do amor para com as crianças, para os nossos filhos também, que o autor fez. Para que você compreenda. Aí tem mulheres que pensam que estão enchendo os potinhos dos filhos com amor e não estão. Não estão. Porque você não está enxergando eles. Eles vão, ah, mas a minha mãe não me enxerga, também não me enxerga, porque eu queria que ela passasse a falar que ela me ama, mas ela não fala, aí você só entrega presente. E você acha que você está enchendo o potinho dele, não tá. Aí seu filho queria toque, você não consegue tocar ele, porque você tem várias travas emocionais da sua infância, mas ele quer toque. E você não consegue tocar, e você acha que falando, ó filho, eu te amo, ele não vai sentir aquilo que não é verdadeiro para o nosso sistema, digamos assim. A gente não sente, a gente não sente. É por isso que existe hoje tantas mulheres e homens também, né? Vivendo relacionamentos conturbados. Ah, porque ele não me entende. Ah, porque não sei o que, meu filho não me entende. E não entende. Vai aprender sobre. Autoconhecimento é para isso. E a gente está vivendo uma era que é fundamental. A gente tem que parar. Né? Eu vejo assim, o Japão, ele é um país tão evoluído e lá eles estão ensinando coisas de caráter. A gente tem que aprender mais sobre nós desde o começo, não aprender às vezes ali a báscara, não que depois, né, eu vejo assim, talvez isso daí a gente nem vai usar para a vida, mas ensinar a gente a como se relacionar, ensinar a gente a desde criança a se relacionar com o dinheiro, a como se relacionar com os pais, a como esses pais vão se relacionar com os filhos, a como essa linguagem do amor. Não é fácil. Não é fácil. Isso a gente pensa que é, mas não é. Isso a gente deveria ensinar inteligência emocional para as crianças, desde criança. Porque daí a gente se torna adultos emocionalmente doentes, adultos perdidos.
Porque a gente não aprendeu o básico. Amor não é dor. Amor não é exaustão, que nem as mulheres acham, que a sociedade coloca que as mulheres têm que se doar demais, fazer demais, ser boazinhas demais. Amor não é sobreviver emocionalmente. É que existe uma raiz da desordem nisso, que foi implantada muito antes da sua mãe, das nossas avós. Isso é por causa de uma sociedade que também é ferida emocionalmente e que não ensina a amar. Eu trabalho mais com mulheres, mas não ensina a amar nem mulheres e nem homens. Aí aqueles homens também viram homens infantilizados naquele amor da mãe, porque a mãe entrega para eles um amor que eles não sabem. Eles não sabem que eles são esses homens, nem essas mulheres sabem o que é verdadeiramente amar. Pais estão emocionalmente enchendo os filhos de vazios emocionais porque não sabem amar. E aqueles filhos acham que eles têm que preencher vazio de pai e mãe porque não sabem amar. Relacionamentos estão vendo para preencher vazios emocionais de mulheres porque elas não sabem amar. Então vamos aprender a amar. E agora que você compreende que amor tem que aprender, mas primeiro você tem que desaprender o que você aprendeu. Você vai ter que reconhecer qual é a sua linguagem. Você vai ter que perceber o seu relacionamento. Você está entregando a linguagem do amor dele para os seus filhos. Você está entregando a linguagem do amor para eles. Porque senão esses parceiros eles nunca vão se sentir amados. Os filhos nunca vão se sentir amados. É por isso que a gente se frustra nos relacionamentos. E a gente precisa corrigir essa história. E ela só começa, primeiramente, agora dentro da gente. E que você entenda que se eu não aprender a receber o amor de forma leve, natural, o amor vem para você, frustração, cobrança, exaustão, mas isso não é amor. E a gente veio para esse planeta para aprender a se relacionar. Então coloca isso na sua cabeça, que autoconhecimento tem mulheres que pensam que isso é bobagem, mas a gente tem que desaprender tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, porque não serviu nem para os nossos pais, quem dirá para nós. A gente tem que desaprender tudo que a sociedade coloca para a gente, porque na verdade aquilo ali não condiz com quem a gente é. É por isso que a gente se torna mulheres frustradas, relacionamentos que não dão certo, carreiras que não dão certo, porque a gente está buscando algo que nem a gente primeiro tem que se compreender dentro do autoconhecimento. Autoconhecimento deveria ser algo aprendido lá na escola. Aprender a amar desde a escola. Não adianta a gente cobrar o adulto se a gente não mudar a criança. Agora você é adulta. O seu papel agora é primeiro eu tenho que me curar daquilo que eu recebi lá atrás, porque senão a lambança vai ser com seus filhos, com seus netos, que também não sabem como amar e receber amor. E é por isso que nossa sociedade está tão debilitada do amor. E a gente pensa que a gente ama, mas a gente está se enganando emocionalmente. Nós vivemos a sociedade mais doente emocionalmente. Isso é comprovado hoje. Por causa de todos esses avanços tecnológicos, a gente está colocando as crianças dentro de uma tela. E aí sim que elas não se sentem amados. E aí é sim que você não se sente também mais amado. E você fica ali naquele looping, só olhando para uma tela. Tela não preenche vazio. Seres humanos, eles querem presença. Eles querem toque. Entenda isso. Se o seu filho quer toque, ele não quer uma tela. Ele quer você tocando ele, beijando ele. Aí, dependendo como é que é a linguagem do amor dele, falando, presença, presente. E o presente não é, tá vendo? Eu dou um presente pro meu filho, é um celular. Vai lá, filho. Não é assim.
um presente, que eu falei, às vezes eu dou uma passeada com a minha filha e dou para ela. Olha só que legal, uma florzinha, uma pedrinha. Eu dou ali, né, um picolézinho, às vezes, para ela, porque eu sei que a linguagem, às vezes eu dou lá um chaveirinho. Nossa, para ela é o máximo aquilo, porque daí eu tô levando só ela. Vamos escolher, vamos fazer isso. Porque é assim que eu entendi que ela se sente amada. Não adianta, eu não posso forçar a Júlia a querer. Vamos olhar aqui com a mamãe, senta aqui. Vamos ficar aqui agora. Não adianta eu tratar ela como se eu trato a Giovana. Ela não vai se sentir amada. E eu tenho uma pergunta. Vai para o seu filho e pergunta para ele. Filho, como você se sente amado? Como seria a sua linguagem do amor? Se você não consegue perceber. Porque a gente só tem que parar e olhar e perceber como eles são. Só que a gente não faz isso. A gente parou de olhar. A gente parou de ter presença. Mas não é presença, a gente saiu do momento presente. Presença. Não é estar presente dentro da sala ali, da sala da televisão, e cada um está num canto olhando o celular. Isso não é estar presente. Isso não é estar presente. Mas eu estou presente com meu filho, Michelle. Eu estou lá no andar de cima e ele está no andar de baixo. Eu estou presente com meu filho. Não, não está presente. Não está enchendo, vamos dizer assim, o vazio do amor dele. Não está. E por isso que hoje eles falam que a nossa sociedade está doente emocionalmente, porque cada vez mais a gente está se afastando do olhar e do amor e de tratar as pessoas como pessoas, porque a gente não é máquina, a gente não é um celular, a gente não é um robô. A gente tem que voltar e reaprender a sermos seres humanos. A gente tem que aprender a amar verdadeiramente as pessoas como elas querem serem amadas, não como eu quero dar amor a elas. Isso é um modo infantilizado que nós aprendemos lá na infância. Lembrando que aqui a gente não tem que julgar pai e mãe, porque eles também são emocionalmente doentes, eles também não sabem a linguagem do amor deles. Mas aqui, eu vou deixar para vocês, então, entender e buscar ler este livro e fazer perguntas para os seus filhos, para o seu parceiro, como eles se sentem amados antes de querer se doar demais. E talvez você está entregando a linguagem errada do amor. E primeiro, pare e pensa qual é a sua linguagem para dizer para o seu marido, seu companheiro, seu namorado, a verdadeira linguagem do amor, porque talvez ele também não vai saber. Ele acha com base naquilo que ele aprendeu lá na infância. Vou entregar aquilo que a minha mamãe falou para mim. E a sua linguagem de amor você tem que dizer. Ele não vai adivinhar. Não vai adivinhar, porque nem você sabe. Então, primeiro aprenda sobre você. E diz, olha, querido, para mim me sentir amada, você tem que agir desse jeito, porque senão você pode gritar, espernear, que eu não me sinto. Tá? Porque que nem assim, que nem tem uma mulher que ela veio até mim e falou assim, Michelle, meu marido ele é até bom para mim, sabe? Ele me dá um monte de presente, todos os dias ele me traz uma flor, né? E as minhas amigas falam assim, querida, você tem sorte, olha que marido maravilhoso. Mas, Michelle, eu não me sinto amada. Aí você vai julgar essa mulher, dizer, mas como essa mulher, esse marido, ele faz tudo, Claro que não, porque a linguagem do amor dela era palavras de afirmação. Só que ele não tinha tempo de falar, meu bem, eu te amo. Nossa, como foi seu dia? Nossa, amor, olha só, você está se dedicando à nossa família. É palavras de afirmação, de dizer, nossa, que legal você está se doando pela família. Sabe, palavras assim que a pessoa vai se sentir. Entenda que isso é profundo. E isso faz parte da sua evolução aqui. Primeiro aprender sobre você, para depois entregar para o relacionamento, para depois entregar para os seus filhos também. A linguagem do amor correta para eles. Beijos. E vai lá no meu Instagram, eu sou Michelle Dias lá, para você já começar o seu autoconhecimento.
E lá você vai encontrar lá a sessão Emocentizar, Constelação Familiar Prêmio, você vai ter a Jornada Liberdade Emocional. Cada um é portas para você aprender mais sobre você e buscar cada vez mais o seu autoconhecimento.